Muito bem, meus irmãos e irmãs, eu, Padre João Batista, trago agora para vocês uma pequena reflexão do Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma. Nós vamos escutar nas celebrações do Dia do Senhor, nas missas que serão celebradas na Igreja Matriz do Prado e também nas capelas e comunidades, como em todas as igrejas do mundo, nós vamos ouvir, nós cristãos católicos estamos convidados a contemplar e meditar o trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Eu repito, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos e irmãs, nós iniciamos na quarta-feira passada, dia 17, com a celebração das cinzas, o tempo quaresmal. A palavra quaresmal, todos sabem, se refere a 40 dias em que estaremos mergulhados numa preparação intensa para a Páscoa do Senhor. A Páscoa é a celebração da paixão, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus subindo aos céus. Então, para a gente celebrar bem a Páscoa, essa passagem de Jesus e a sua vitória sobre todo o mal, para que essa vitória de Cristo, essa Páscoa de Jesus seja também a nossa Páscoa, nós estamos nestes 40 dias agora nos preparando de modo adequado para esta grande festa da ressurreição de Jesus. Por isso o tempo quaresmal é um tempo de penitência, de exame de consciência, de avaliação da nossa conduta, do nosso comportamento pessoal, mas também comunitário. É o tempo da gente se esvaziar de todo orgulho, vaidade, soberba e com muita humildade a gente se colocar diante de Deus, conforme o convite da quarta-feira passada nos fazia. A palavra de Deus dizia: deixai-vos reconciliar com Deus. Então, neste tempo quaresmal, a gente se coloca diante dele com muita honestidade e sinceridade para dizer: Senhor, pecamos contra ti. O nosso pecado está sempre à nossa frente. Foi contra vós, só contra vós que nós pecamos. Misericórdia, Senhor. É o grande clamor deste tempo da Quaresma. Um reconhecimento, repito, pessoal e comunitário, com toda a igreja. Um reconhecimento da perversidade dos nossos pecados, da miséria das nossas debilidades. Então, meus irmãos, não adianta a gente maquiar a Quaresma, fugir dessa responsabilidade, deste compromisso. Quaresma é um exame profundo de consciência, considerando nossas infidelidades, considerando as tantas vezes que nós viramos as costas para Deus, as tantas vezes que a gente cedeu às tentações, que a gente preferiu ouvir a voz do demônio, as tantas vezes em que a gente se afastou do paraíso. Então, no Evangelho de hoje, o que é que a gente vê? Jesus, o Filho de Deus, logo depois de ser batizado, e nós já sabemos que quando ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba e pôde-se ouvir a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu ponho todo o meu bem-querer. Então, naquele momento do batismo de Jesus, foi um momento pleno de revelação da Santíssima Trindade, o Pai,
e o Filho e o Espírito Santo. Os céus se abriram, a voz do Pai, o Espírito que desce, o Filho que recebe e é batizado e é ungido, consagrado para a missão. Logo depois que tudo isso acontece, o texto de hoje, capítulo 1, versículo 12 a 15 de Marcos, diz que logo depois desse batismo, o Espírito arrastou Jesus para o deserto. O que é o deserto? O deserto representa o lugar da tentação, o lugar da escassez, da aridez, o lugar das dificuldades, do sofrimento, o lugar em que Jesus precisou enfrentar arduamente as forças do mal, do demônio, o lugar em que ele teve que fazer a escolha radical para cumprir a vontade do Pai. Foi assim, meus irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento. O povo de Deus, quando foi libertado da escravidão do Egito, não caiu de imediato em Canaã, a terra prometida, onde correria leite e mel. Não. Deus levou esse povo por 40 anos atravessando o deserto. Porque ali Deus queria testar a capacidade do seu povo de aderir com liberdade, de aceitar com liberdade a sua vontade e com muito amor e obediência. O povo de Israel, no Antigo Testamento, a própria Bíblia conta que esse povo traiu muitas vezes a aliança com Deus. Lá no deserto, na hora das tentações, das dificuldades, dos perigos e ameaças, quantas vezes esse povo virou as costas para Deus e quis adorar deuses estranhos, e quis esquecer a aliança e desobedecer os mandamentos. Agora, quando estamos ouvindo o Evangelho de Marcos, que vai contar o começo de uma nova humanidade, é Jesus quem vai para o deserto, para nos ensinar como nós também podemos e devemos enfrentar em nossas vidas o deserto do mal, a tentação. Nós todos sofremos tentações. Jesus, depois na oração do Pai Nosso, vai nos ensinar a pedir a Deus: Pai, não nos deixes cair em tentação. A tentação é tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Tudo aquilo que nos engana, nos seduz, nos arrasta para longe do projeto de Deus. Quando a gente desobedece a Deus é porque a gente caiu em tentação. Quando a gente fere a Deus e o seu coração com o pecado, é porque a gente preferiu fechar os ouvidos à voz de Deus e abrir os ouvidos à voz de Satanás. Significa dizer que o deserto é um momento de teste, provação e de aprendizado. Então Jesus é levado e arrastado pelo Espírito para que lá no deserto ele possa dar um sim ao Pai, um sim pleno de quem estava começando a sua missão pública e iria anunciar o que de fato anunciou a toda a humanidade: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se é sair do deserto, é sair da influência do Satanás, é dar não à tentação. Converter-se é aderir e abraçar o projeto de Jesus, que quer diálogo, que quer amor, que quer paz, que quer compreensão mútua. O projeto de Jesus prevê que a gente dialogue, não com Satanás e com o mal, mas que a gente dialogue com o Pai. E que a gente dialogue também uns com os outros como irmãos, para construir a fraternidade. Meus irmãos, vamos pedir nesse primeiro domingo da Quaresma que nos dê a graça, como foi assim com Jesus, a graça de vencermos também toda tentação. Tentação do isolamento, do distanciamento, tentação dos preconceitos que nós muitas vezes arrastamos contra os outros, tentação da violência. Tudo isso é o deserto da nossa vida. Somos tantas vezes arrastados para esse mundo do pecado dessa forma. É hora de pedir ao Senhor: Senhor, fortalece o nosso espírito. Assim como venceste todas as tentações do deserto, ajuda-nos também a vencer o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.